Naomi, pensando na educação pública brasileira, o que o sistema ainda hoje não consegue garantir quando a gente fala sobre equidade racial? Eu acho que a gente precisa entender na perspectiva que a educação pública hoje ela não oferece as mesmas condições de aprendizagem para todos os estudantes. Então, a gente pensar no estudante na sua integralidade, a gente entende que o sistema falha em atender esses estudantes da mesma forma. E aí, quando a gente coloca nessa perspectiva, não que falta do aluno, mas que falta dessa rede criar essas condições, eu acho que a gente mudando essa perspectiva, a gente consegue enxergar da melhor forma. Naomi, então qual que é o caminho possível para a gente conseguir mudar esse cenário? Eu acho, até levando em consideração a minha própria experiência em redes, eu acho que o nosso principal caminho é com formação e formação continuada. Então, a gente pensar nisso desde a equipe da Secretaria de Educação até a gente chegar no professor. Então, entender todo o legado, que as redes têm um legado, toda rede tem um legado de um professor que já fez um processo formativo, que já fez um material, tem um legado do território. Então, entender esse território, depois a rede construir um grupo de formadores, preparar esse espaço de formação, entender o conteúdo, porque não é todo o conteúdo do mundo, né? Cada rede, a partir dos seus dados lá de aprendizagem, dos seus outros dados, vai entender como compor esse processo formativo. E a gente tendo uma equipe de formadores, o conteúdo curado, tendo um bom diagnóstico, acho que a gente consegue ter uma ação de formação continuada estruturada para que lá na ponta os professores, os gestores consigam ter práticas antirracistas efetivamente transversais. A gente fala transversal, às vezes não está em lugar nenhum, mas quando a gente faz esse processo de trás para frente, a gente consegue garantir essa transversalidade. Naomi, o que acontece quando a rede não olha para a questão da equidade racial de forma estruturada? Eu acho que quando a gente olha como uma questão isolada, a gente nunca vai conseguir resolver o problema. Então, a gente sabe que há décadas, o grande problema da educação básica no Brasil é a desigualdade racial, que está dentro desse sistema e é olhado de forma pontual. Então, quando a gente pensa no cumprimento da lei, das leis que foram feitas para garantir esse ensino, a gente tem que garantir o cumprimento da lei, mas a gente tem que garantir que o aluno se matricule, que ele permaneça, que ele tenha condições de permanecer. Então, eu acho que o principal desafio é olhar nessa integralidade mesmo, o desafio pedagógico, que é gigante, mas todo o desafio estrutural mesmo para esse estudante chegar e permanecer na escola. Foi nesse contexto que surgiu esse documento? Acredito que sim. Meus trabalhos com foco em equidade racial nas redes, onde eu trabalhei com as redes que eu conheço, todos passavam por formação continuada. E foi uma demanda que também surgiu junto com a profissão docente, desde o trabalho com o estágio supervisionado, o desejo de conseguir sistematizar esses aprendizados, esses documentos, né? A gente aprendeu muito lá no Rio Grande do Sul, com os materiais de estágio supervisionado, então veio muito desse lugar mesmo da profissão docente de instrumentalizar mesmo as redes para fazer esses movimentos de formação. Então tem as práticas do Rio Grande do Sul, tem as práticas do Rio de Janeiro, Fortaleza, e a rede vai se alimentar ainda mais, né? Com o documento rodando, a gente espera ter ainda mais redes nesse processo. E o que te dá a esperança de que isso de fato pode acontecer? E se você pudesse dar uma dica para quem está ali pensando a política pública, para quem está na gestão, qual seria essa dica? Acho que a minha esperança vem de tantos trabalhos muito bons que a gente vê pelas redes no Brasil inteiro. No documento, né, a gente aprofunda Rio Grande do Sul, Fortaleza e Rio de Janeiro, mas a gente tem muitas práticas muito boas em todo o Brasil e muito para os nossos estudantes. Eu sempre vou puxar a sardinha para eles, mas a juventude que a gente tem hoje nas escolas é uma juventude que quer participar, que tem esse olhar crítico, que quer se ver. Então, o mínimo trabalho que a escola puder dar, esse espaço, o estudante vai brilhar, vai se enxergar, vai se desenvolver. Então, o que me dá esperança são os educadores que a gente tem incríveis pelo Brasil e a juventude que a gente tem lá nas escolas. Aí eu acho que a dica para os gestores é entender a questão da equidade racial como agenda de aprendizagem. Não existe melhorar os dados educacionais de um estado, de um município, sem diminuir essas desigualdades. E hoje a gente tem documentos como a profissão docente, a gente tem apoio de outros instrumentos que estão para apoiar redes e municípios. Então, é entender que estamos falando de equidade, estamos falando desses resultados que todo estado e todo município corre atrás.